Todo mundo acha que desaparecer é dramático. Mas, e se o verdadeiro drama for continuar visível para pessoas que drenam a sua vida? Existe um momento, e talvez você esteja nele agora, em que algo muda por dentro. Depois de anos de interação constante, você percebe que já não se sente compreendido. As conversas se repetem. O riso sai forçado. Cada notificação parece uma invasão. E um desejo estranho cresce em silêncio. Você não quer mais atenção. Você quer distância. Carl Jung entenderia perfeitamente o que está acontecendo com você. E neste vídeo, você vai entender também porque a vontade de sumir não é fraqueza, não é depressão, não é drama. É a sua psique pedindo a única coisa que o mundo moderno se recusa a te dar: silêncio para você conseguir se ouvir. Começa com a persona. Jung mostrou que todos nós construímos uma personalidade pública, uma versão de nós desenhada para sobreviver socialmente. O problema é quando essa persona fica tão barulhenta que o eu verdadeiro desaparece embaixo dela. Você continua performando, respondendo na hora, sustentando amizades emocionalmente mortas, sorrindo nos lugares certos. Não porque quer, porque tem medo do que o silêncio revelaria. E o que o silêncio revela? 3 coisas, e nenhuma delas é confortável. Primeira, quais relações dependiam apenas da sua disponibilidade? Segunda, quem só se conecta com você através do acesso ininterrupto à sua atenção? E terceira, a mais funda, a versão de você que foi criada só para ser aceita. Observa o que acontece quando você se afasta de verdade. As reações contam tudo. Alguns se irritam, outros esfriam na hora, e alguns ficam repentinamente interessados em você. Não por saudade, mas porque o seu silêncio interrompeu o controle que tinham sobre a sua previsibilidade. Porque é isso que a sua disponibilidade constante sempre foi para os outros: segurança. Pessoas previsíveis são fáceis de administrar emocionalmente. A sociedade recompensa quem está sempre acessível exatamente por isso. E quando você se torna incerto, quem lucrava com a sua presença sente o chão tremer. Jung veria o afastamento como outra coisa, muito diferente de solidão. Recuperação. Uma morte temporária do falso eu. Porque a convivência constante apaga, aos poucos, a fronteira entre quem você é e quem você virou para sobreviver socialmente. Uma identidade moldada pelo medo, da rejeição, do abandono, de ficar invisível. O afastamento não é o fim de nada. É a primeira chance, em anos, de descobrir o que sobra quando a plateia vai embora. Mas os primeiros dias de distância trazem um visitante inesperado: a culpa. A mão busca o celular sozinha. Vem aquela urgência de se explicar antes mesmo que alguém pergunte. É o condicionamento social falando. Te ensinaram que disponibilidade é bondade, que resposta rápida é cuidado, que estar sempre presente é amor. Jung apontaria para o medo debaixo disso tudo. E ele não é o medo de perder pessoas. É o medo de ser esquecido. E tem outra descoberta desconfortável te esperando: a adaptação camaleônica. Repara, você tem uma versão para cada grupo. Mais suave com uns, mais engraçado com outros. Mequito ali. Com o tempo, você aprendeu com precisão qual versão agrada a cada plateia e perdeu completamente a noção de qual delas é você. E aqui está o segredo que explica por que tanta gente foge do silêncio. Sem plateia, o falso eu passa fome. Ele definha. Por isso a maioria corre de volta para a distração. Não por amor às pessoas, mas para alimentar o personagem. Porque o silêncio é um confronto. Nele, você percebe quem só te procurava por carência. Quantas amizades eram, no fundo, 2 pessoas se distraindo mutuamente da própria solidão. E quantas vezes você traiu os seus próprios limites para manter tudo isso de pé? A lição é dura. Bondade sem limites ensina os outros a te usar. Os humanos se adaptam ao acesso. Se você sempre escuta, eles sempre descarregam. Se você sempre perdoa, eles sempre ultrapassam. Se você sempre fica, eles sempre presumem que você vai ficar. E o efeito do seu silêncio nos outros revela mais do que qualquer conversa. O silêncio incomoda mais que a raiva. A raiva ainda entrega atenção, ainda é engajamento. O silêncio remove tudo,
e planta a incerteza. Mudou alguma coisa. E o que realmente perturba as pessoas não é a sua ausência, é perceber que o mundo delas continuava girando em torno do seu papel, e você saiu do palco. A distância também faz um teste que nada mais consegue fazer. Separa a conexão de posse emocional. Porque acesso frequente não é intimidade. Resposta imediata não é amor. Os vínculos profundos sobrevivem ao silêncio, sem manutenção, sem prova constante. Os vínculos de dependência não sobrevivem. E uma vez que você vê essa diferença, não dá mais para desver. A névoa emocional levanta, e os padrões aparecem nítidos. Quem falava com você por tédio? Quem competia disfarçado de amigo? Quem gostava, de verdade, da sua insegurança? E as pequenas punições psicológicas que você recebia toda vez que saía do papel esperado. O tom frio. A resposta atrasada, de propósito. A agressividade embrulhada em ironia. Jung falava da interação inconsciente. E é isso que explica as reações estranhas ao seu silêncio. Pessoas imprevisíveis perturbam os outros. Quando você some, as pessoas não conseguem lidar com o vazio, então preenchem ele com projeções. Ele mudou. Ela tá se achando. Deve estar mal. Nenhuma dessas frases fala de você. Todas falam das feridas de quem as diz. E os seus limites irritam por um motivo preciso. Eles forçam o outro a encarar o que ele vinha evitando. O amigo que só se sente importante quando é necessário. A pessoa que usava a sua atenção para fugir do próprio vazio. Porque muitas relações nunca foram entre duas pessoas. Foram entre dois papéis. Você era o terapeuta, o animador da festa, o cuidador emocional, de plantão. E quando você abandona o papel, pro outro, parece traição. Mas repara numa coisa: as relações não acabam quando o respeito some. Acabam quando a consciência chega. Quando você para de romantizar desequilíbrio. Quando para de perseguir quem só te valoriza acessível. Quando finalmente enxerga que, debaixo das conversas casuais, sempre houve negociações ocultas, de aprovação, de dominância, de medo de abandono. E aqui chegamos ao centro do pensamento de Jung, a sombra. A vida moderna é ruído projetado. Sim, projetado, para impedir que você se encontre. Porque debaixo da persona, esperando em silêncio, está tudo que você rejeitou em si mesmo. E a sombra não é o mal. É o exilado, a raiva que você engoliu, a ambição que fingiu não ter, a inveja que negou, a exaustão que escondeu, a vontade de sumir, que você chamou de frescura. Jung avisou: suprimir não apaga nada, só empurra pro inconsciente, e do inconsciente, essas forças passam a te controlar indiretamente. É a explosão desproporcional depois de anos de gentileza. É o entorpecimento. É aquela sensação de estar desconectado da própria vida. No isolamento, sem distração e sem ninguém para culpar, o encontro acontece. E ele é brutal. Você percebe que muita da sua gentileza era medo, que manteve relações por culpa, que a sua personalidade inteira foi um mecanismo de sobrevivência repetido tantas vezes que começou a parecer real. Máscaras úteis, mas máscaras. E você começa a ouvir o que antes não ouvia. A manipulação inconsciente dentro das conversas comuns. Mas cuidado, Jung deixou um aviso para esse momento exato. Quem só enxerga trevas nos outros está ignorando as próprias. Olhando para dentro, você reconhece os mesmos padrões em si. A necessidade de validação. O pequeno prazer secreto de saber que sentem a sua falta. E isso não te torna mal. Te torna humano. O isolamento não é superioridade. É a primeira vez que você se vê sem distorção. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não é viciada em rede social. É viciada em fugir de si mesma. Então vem uma frieza estranha e libertadora. A necessidade de se explicar evapora. A necessidade de se defender evapora. A aprovação perde o peso. E você entende algo definitivo sobre a percepção alheia. Ela é frágil demais para ser controlada. O mesmo silêncio seu vai parecer arrogante para um, misterioso para outro, ameaçador para um terceiro, conforme a ferida de quem olha. Se a leitura depende da ferida do outro, ela nunca esteve nas suas mãos.
Jung resumiu isso na frase mais importante que ele escreveu: o inconsciente que não se torna consciente dirige a sua vida, e você chama isso de destino. Os ciclos que se repetem. Perseguir quem não está disponível. Confundir ser necessário com ser amado. Tudo isso era o inconsciente no volante. Mas a honestidade exige admitir. Ao sumir, você também sente a fissura. A mão que busca o celular. As conversas imaginadas. Porque a comunicação constante é um vício. Cada notificação é uma microdose de validação. E a atenção dos outros virou o seu oxigênio emocional. O pânico que bate quando tudo silencia não é a perda de conexão. É a abstinência de distração. E olhando de fora, você vê o teatro inteiro. Todo mundo gerenciando impressões. Todo mundo escondendo o próprio vazio. Um com humor, outro com inteligência, outro com dominância, outro com beleza. A sociedade premia os melhores atores. Mas todo ator paga, com autenticidade, com paz, ou com o próprio eu. É aqui que entra a palavra mais importante de Jung: individuação. Tornar-se quem você realmente é. E o preço é fixo: separar-se das expectativas coletivas, decepcionar pessoas, ficar menos disponível, menos explicável. Alguns vão se ressentir. E entenda o porquê. Eles não se ressentem dos seus limites. Se ressentem da versão deles mesmos que os seus limites expõem. A sua transformação é um espelho da estagnação deles. E então, um dia, você volta. Discreto, sem anúncio. Mas volta diferente, porque a fome de conexão constante morreu no silêncio. E você aprendeu a distinção que muda tudo. Solidão é a dor de não ser visto pelos outros. Solitude é a paz de se ver com clareza. A sua ausência funcionou como um filtro que nenhuma conversa conseguiria ser. Os interesseiros sumiram sozinhos. Quem valoriza de verdade ficou, sem exigir prova constante de disponibilidade. E você entende, sem amargura, que muito sinto sua falta sempre significou sinto falta do acesso ao que você me fazia sentir. Jung chamou de o privilégio de uma vida, tornar-se quem você realmente é. Mas ninguém conta a violência do processo, porque tornar-se você exige destruir as versões de você que confortavam os outros. E o silêncio, descobre-se no fim, desarma mais que qualquer confronto. O confronto ainda entrega engajamento. O silêncio fecha a porta, sem explicar. A distância quebra a hipnose social. As opiniões emprestadas, as metas herdadas, os traços copiados do ambiente, e levanta as perguntas das quais não há volta. Eu gosto dessas relações, ou só as mantive. Eu acredito nessas ideias, ou as herdei. Eu estou vivendo, ou performando. Depois dessas perguntas, não existe retorno à inconsciência. E talvez seja por isso que tão poucos desaparecem de verdade. A maioria não busca a verdade. Busca conforto, mesmo quando é o conforto que está destruindo ela. Se este vídeo encontrou você no momento certo, se inscreve no canal, porque aqui, a filosofia não é decoração, é ferramenta de sobrevivência. Até o próximo.